Word. Então, o caminho mais curto para fazer isso é aqui em gerenciar e exibir no navegador. Primeiro eu vou pedir para exibir. Depois eu vou pedir para editar também no navegador, porque é possível. Tá? O que ele me traz aqui? Parece que é o Word instalado na máquina, mas na verdade vocês podem ver que eu estou dentro do navegador ainda. Eu estou no Internet Explorer, tá? Pode ser o Google Chrome, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Apple Safari hoje. A maioria dos grandes navegadores aí, dos mais conhecidos, são compatíveis com o SharePoint. Então eu posso rolar no documento. Você veja que a alteração que eu fiz no Word, ela permanece aqui, né? Fiz uma alteração aqui no documento, onde eu tenho uma seleção diferenciada aqui, eu passei um marca-texto aqui, e agora eu posso exibir o documento. Veja que eu tenho aqui toda a estrutura como se eu estivesse no meu próprio Microsoft Word. Tá? Ele é totalmente compatível com todos os recursos que você gera no Microsoft Word. Porque, na verdade, isso aqui é um servidor de Word, né? Chamamos ele de Word Server, que fica hospedado lá nos recursos do SharePoint. Então ele tem compatibilidade total com qualquer documento que você gere no Word. Né? É garantido que se você gera um documento no Word, qualquer recurso que você use no Microsoft Word, você vai conseguir fazer a visualização. Apenas macros que não são possíveis de fazer a manipulação no Microsoft Word Online, tá? Apenas no instalado na máquina. De restante, você consegue fazer aí a visualização de todos os recursos, tá ok? Vejam que aqui, na minha guia, eu também tenho guias aqui, né? Porque eu tenho ferramentas semelhantes ao Microsoft Word, por exemplo, comentários. Na verdade, ele ativa uma barra lateral direita, onde eu posso inserir comentários aqui através do Word Online. Em localizar, ele me dá uma barra lateral esquerda, da mesma forma que no Word instalado na máquina. Eu faço uma pesquisa por itens no meu documento. Em compartilhar, ele já me abre uma caixa de comunicação, onde eu tenho aqui recursos de compartilhamento. Tá? Então, eu vou colocar aqui um usuário que na verdade já tem acesso, mas como se eu estivesse compartilhando com ele, ele ainda não tinha acesso. Então eu seleciono aqui o usuário, em mais opções eu defino se eu vou mandar um e-mail para ele ou não, personalizo esse e-mail, né? Usuário XYZ, estou compartilhando esse artigo contigo, e ainda defino qual é o nível de permissão desse usuário, se ele pode editar ou se ele pode apenas exibir esse documento. Clicando em compartilhar, esse usuário recebe um e-mail ou não, dependendo das suas configurações na hora do compartilhamento. E acessando a URL do documento, que é o endereço que eu expliquei para vocês, ele já pode visualizar, editar o documento ou não, dependendo do nível de permissão que você deu para ele. Tá? Em imprimir eu tenho recursos de impressão também, é bem tranquilo. E na guia arquivo eu tenho operações de arquivo. Tá? Vejam que eu não tenho o botão salvar em nenhum lugar aqui, nem na minha interface de visualização, nem na minha guia arquivo. Porque, nesse caso aqui, como é um documento hospedado no SharePoint e eu estou utilizando o Word Online, ele já salva conforme suas alterações. Digitou ali uma letra, fez uma alteração simples, ele já salva na hora. Tá? Vou voltar aqui para acessar a guia da qual nós não falamos ainda, que é a guia Editar Documento. Nessa guia, se eu clicar, você pode ver que eu tenho aqui um ícone mostrando que eu tenho mais opções dentro dessa guia. Ele me dá aqui a exibição de um menu, onde eu vou escolher em que ambiente que eu vou editar esse documento. Se é no Word instalado na máquina, daí ele abre novamente o Word para edição, como foi feito agora há pouco. E também, depois da exibição, eu posso escolher o próprio Word Online para poder editar esse documento. É isso mesmo, eu posso também editar, não só visualizar, mas também editar esse documento a partir do meu próprio navegador. Como nós já fizemos a edição via Word instalado, eu vou escolher aqui o Word Online para fazer essa edição. Vejam só, ele abre aqui a interface de edição do Word Online e eu tenho as mesmas ferramentas que eu tenho no Microsoft Word. Olha lá, os grupos de opções. Área de transferência, fonte, com as ferramentas de fonte, tipo de fonte, tamanho, caixa alta, negrito, itálico. Em parágrafo eu tenho aqui linha à esquerda, linha à direita, eu tenho marcadores, numeradores e assim por diante, estilos e assim por diante. Em inserir eu posso inserir uma imagem, uma tabela, eu posso criar um hiperlink, inserir um comentário, trabalhar com cabeçalho, rodapé, inserir uma nota de fim, uma nota de rodapé, trabalhar com layout desse documento, fazer uma revisão, assim como eu faço no Microsoft Word. Tá? Vou fazer uma alteração aqui, alteração simples também. Vamos pegar esse trecho só e usar a mesma ferramenta que eu usei no Word. Escolho aqui ainda a cor que eu vou usar para marcar esse texto.
Ok. E não preciso salvar, como eu disse a vocês. O próprio Word, o Word Online, ele salva conforme minhas alterações. Tudo isso dentro de SharePoint. Ok. Vou voltar aqui para a biblioteca, tá? Para voltar para a biblioteca, você vai ter ela sempre disponível aqui ao lado do logo do Office Online, né? Da aplicação online que você está usando do Office. Vou voltar então para a minha biblioteca do administrativo, onde eu já estava navegando na pasta exercícios CEE, então ele volta para a pasta origem, ele entende isso, ok? E veja que eu já tenho a alteração aqui que eu fiz no Word Online. Então, dessa forma, eu salvo o documento, né, começo a editar o documento, uma vez que eu submeti ele para o meu SharePoint, no meu SharePoint Online. Agora, veja que eu tenho duas versões. Eu tenho aquela que foi a minha versão origem, que está na máquina. Ela foi editada aqui pela última vez. Eu tenho aqui a rastreabilidade básica do explorador do Windows. E aí, depois que eu submeti ela para o SharePoint, eu fiz diversas alterações. Então, tem uma versão mais recente aqui no SharePoint. Eu posso excluir essa versão. A única desvantagem, né, eu não enxergo como uma desvantagem, mas a única questão aqui é que, quando eu faço dessa forma, eu crio um documento no meu diretório local, seja ele qualquer diretório, meu HD, meu pendrive, meu dispositivo externo, né, que pode ser um HD externo, e eu faço o upload para o SharePoint, eu arrasto e solto, eu passo a ter duas versões, então tem que tomar cuidado, porque eu posso esquecer, ou enfim, outra pessoa pode estar editando esse documento, ter acesso a essa minha máquina, e achar que essa é a última versão, e fazer aí considerações ou edições, ou aprovações e reprovações, se for o caso de revisão, a partir da versão errada. Então tem que tomar cuidado, por exemplo, se eu sei que eu não vou utilizar mais essa primeira versão, tem que excluir, né? Isso pode ser ou não risco, dependendo aí de como você trabalha. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma segunda forma de criar um documento dentro do Microsoft Word sem precisar passar pelo meu HD, sem precisar criar uma cópia original e a partir daí fazer a submissão, né, submeter o documento para o SharePoint. Estou dizendo que eu posso criar um documento direto no SharePoint, vindo aqui em Novo e escolhendo o tipo de documento Office. Se é um documento do Microsoft Word, ele gera um DocX. Se é uma pasta de trabalho do Microsoft Excel, ele gera um XLSX. Se é uma apresentação do Microsoft PowerPoint, ele gera um PPTX. Ou se é um bloco de anotações do Microsoft OneNote. Tá? Eu vou criar aqui um documento do Word simples. Veja que quando eu faço isso, ele já automaticamente abre o Word Online e já vai para o modo de edição do Word Online. Ele já entende que eu quero criar um documento, provavelmente para já em seguida editá-lo. Então ele já me possibilita essas funcionalidades. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou acessar aqui o meu site só para pegar um conteúdo de texto qualquer. Ok, pode ser esse trecho de texto, só para a gente preencher aqui e ter alguma coisa nesse conteúdo. E vejam só, não preciso salvar, eu já colei aqui, ele já salva automaticamente. E vou mudar o nome do arquivo, tá? Detalhe e novidade, eu vou mudar o nome do arquivo em edição. Isso aqui não é possível no Word instalado na máquina, instalado no Windows, tá? Até pela própria arquitetura do software. É preciso que eu feche meu Microsoft Word, vá até o arquivo em si, no Windows Explorer, né? Selecione, dê um F2 lá, ou botão direito, renomear, e aí renomeio o arquivo. Depois disso eu abro o documento novamente e volto a editá-lo. Aqui no Word Online é possível, em edição, você fazer alteração do nome do arquivo. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar de doc teste 2. Ok? É só dar um Enter ou clicar fora que ele já atribui o nome ao documento em edição. Okay? Se eu voltar para a biblioteca, eu visualizo isso. Olha só. Eu tenho aqui já o documento criado, já tenho as edições lá dentro do documento. Se eu pausar o mouse aqui, se eu clicar aqui, eu não preciso abrir o documento, eu consigo ver a alteração que foi feita, que eu consigo percorrer, inclusive, pelo documento, como foi mostrado. E, além disso, o nome já modificado, então muito mais rápido. Tá? Quando eu quiser abrir isso aqui no Word, eu posso apenas clicar em cima do documento, eu posso ir pelo caminho mais comprido, que é aqui editar, ou posso usar esse atalho aqui. Tá? Também tem a faixa de opções, onde eu posso vir em arquivo e aqui, ó, editar o documento, ele chama o Microsoft Word, mas eu posso clicar diretamente em editar e ele já chama o Word. Ok?
É bom mostrar todas as possibilidades, os caminhos, para vocês entenderem qual é o caminho mais curto, né? Onde você vai conseguir economizar mais tempo para realizar o seu trabalho e fazer a sua escolha, né? Ok. Então aqui eu consigo trabalhar com documentos hospedados. Veja que esse documento não tem cópia, eu não preciso ficar monitorando, excluir a versão original do meu HD, ele já foi criado direto no SharePoint. Agora é assim, eu tenho também uma terceira opção que eu gosto muito, que é a opção integrada ao meu explorador de arquivos, ao meu Windows Explorer. Vejam vocês que aqui no meu Windows Explorer, na janela à esquerda, eu tenho eu tenho aqui a visualização gráfica de um ícone do SharePoint nas minhas bibliotecas, nos meus favoritos aqui. Esses favoritos aqui, vocês conhecem, ficam no Windows de vocês, onde eu tenho área de trabalho, downloads, que são as pastas mais utilizadas no seu Windows Explorer. Ele vem para cá. Então aqui em SharePoint, vocês podem ver que eu tenho alguns sites configurados. Meu site administrativo, meu site comercial, meu site de tecnologia. Tá? São os sites que eu tenho aqui no meu SharePoint. Então você pode ver que em administrativo, que é o meu site, eu tenho a biblioteca em si, nós tínhamos ido diretamente para a biblioteca, agora eu vou fazer o caminho completo, que é ir até o site.